Bem, gente, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre equação da reta, né? Sobre a reta. Nós estudamos já algumas equações da reta, como a equação vetorial, as equações paramétricas e as equações simétricas. Agora nós vamos estudar as equações reduzidas da reta. As equações simétricas que nós estudamos em 4.4.1 são essas: x menos x1 sobre a igual a y menos y1 sobre b igual a z menos z1 sobre c. Né? Essas equações, isso aqui são as equações simétricas da reta, que passa pelo ponto de coordenadas x1, y1, z1 e que tem como vetor diretor o vetor de coordenadas a, b e c. Elas podem se dar de outra forma, como você isolando o y e o z e expressando em função de x. Então, eu tomo aqui essas duas primeiras, x menos x1 sobre a igual a y menos y1 sobre b, e tiro o valor de y em função de x. Então, eu venho resolvendo essa equação para isolar o y. Isolo o y e chego que y é b sobre ax menos b sobre ax1 mais y1. E aí, eu chamo b sobre a de m e menos b sobre ax1 mais y1 de n. E a equação fica assim: y igual a mx mais n. Essa é o y em função de x. A mesma coisa eu vou trabalhar com as duas últimas. No caso aqui, y menos y1 sobre b igual a z menos z1 sobre c, ó. Tomo essas duas e vou exibir o z em função de x1. Venho resolvendo essas equações para isolar o z, isolo o z. Chego que z é igual a c sobre ax menos c sobre ax1 mais z1. C sobre a ele chamou de p. E menos c sobre ax1 mais z1 chamou de q. E a equação ficou assim: z igual a px mais q, que são as equações reduzidas da reta. Y igual a mx mais n, z igual a px mais q, tirando o y em função de x e o z em função de x. Né? Um exemplo é como eu posso estabelecer as equações reduzidas da reta R, que passa pelos pontos A, de coordenadas 2, 1, menos 3, e B, de coordenadas 4, 0, menos 2. Bem, primeiro nós vamos considerar no item A esse ponto A aqui. Então, eu quero uma reta passando pelo ponto A, de coordenadas 2, 1, menos 3, e que tem como vetor diretor o vetor AB, né? Que é B menos A, que é 2 menos 1 em 1. Então, eu vou ter equações simétricas. X menos 2 sobre 2 igual a Y menos 1 sobre menos 1 igual a Z mais 3 sobre 1, né? Que é x menos x1 sobre A igual a y menos y1 sobre B igual a Z menos Z1 sobre C. Bem, usando as duas primeiras e isolando o valor de x, como aqui, ó, eu vou ter o seguinte, vamos lá. Eu vou ter x menos x2 sobre 2 igual a y menos y1 sobre menos 1, faço o produto do extremo igual ao produto dos meios, vou resolvendo essa equação e chego que o y é menos 1 meio de x mais 2. A mesma coisa eu faço com y, com x e z, né? X e z.
Então, x menos 2 sobre 2 igual a z mais 3 sobre 1. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Venham resolvendo e chego que o z é 1 meio de x menos 4. Então, as equações reduzidas de uma reta que passa por esse ponto A e que tem como vetor diretor o vetor AB é essa aqui. É y igual a menos 1 meio de x mais 2 e z igual a 1 meio de x menos 4. Eu posso também resolver esse problema trabalhando com o ponto B, né? Se eu trabalhar com o ponto B, que é 4, 0, menos 2, as equações simétricas da reta que passa pelo ponto B, que é 4, 0, menos 2, tem essas coordenadas, e tem como vetor diretor o vetor AB, que é 2, menos 1 e 1, são essas daqui, as equações simétricas, ó. Quando eu tomo essas duas primeiras, eu tomo elas duas e considero as duas e vou tirar o valor de y, né? Em função de x. Tirei o valor de y em função de x, ficou menos meio de x mais 2. E tomo x menos 4 sobre 2 igual a z mais 2 sobre 1. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Resolvo e chego que z é 1 meio de x menos 4. Então, as equações reduzidas são menos 1 meio de x mais 2, y igual a menos 1 meio de x mais 2 e z igual a 1 meio de x menos 4, que é o mesmo resultado obtido quando eu resolvi considerando o ponto A, tá certo? Muito bem. Comparando as equações reduzidas em A e B, verifica-se que são equações da mesma reta, o que, aliás, vem confirmar a afirmação feita no exemplo da observação do item 4.4. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que se você está trabalhando com um ponto da reta, não importa que seja o ponto A, o ponto B, o ponto C, se eles são pontos que pertencem à reta e o vetor diretor é o mesmo, as equações reduzidas são as mesmas, obtidas em cada situação. Observação. Nas equações reduzidas, no item A aqui, y igual a mx mais n e z igual a px mais q, a variável x figura como variável independente. Se expressarmos as equações de forma que a variável independente seja y ou z, ainda assim, as equações são chamadas equações reduzidas. Por exemplo, as equações reduzidas da reta do exemplo anterior também podem ser expressas por... Ele diz o seguinte, olha, você pode trabalhar com y em função de x e z em função de x, o x é a variável independente, né? E você poderia também trabalhar, por exemplo, com x em função de y e z em função de y, né? Nada impede. Então, ele diz assim, por exemplo, nesse caso que nós trabalhamos aí, o x ia ser 4 menos 2y e o z ia ser quanto? Menos y menos 2. É isso mesmo? Ou x é igual a 2z mais 8 e y é igual a menos z menos 2. Né? Vamos ver isso aqui. Tá certo? Vamos voltar lá para a gente dar uma olhada, né? Vamos voltar lá. Eu tenho aqui, ó, no item A. Vamos para o item A. No item A aqui, tá aqui. Bem aqui, ó. O y é menos meio de x mais 2. Né? Então, se você tirar o valor de x aqui, y é menos meio de x mais 2. E na outra, z é meio de x menos 4. Nessa primeira aqui, tirando o valor de x, como é que ia ficar?
vai ficar como? Vai ficar, resolvendo, 2y igual a menos x mais 2, né? Então, x vai ser menos 2y mais 2, né? Foi isso que ele deu mesmo? Vamos ver aqui. 2y mais 2. Vamos ver aqui, ó. X igual a menos 2y. Não, tá aqui. É porque eu vou tirar o valor de x, não é isso? Então, vamos voltar lá de novo, tá certo? Vamos voltar lá. Vamos voltar. Tá aqui no item A. No item A. Ó. O y é menos meio de x mais 2. Se você tirar o valor de x daqui, você vai obter como resposta isso que tá bem aqui, ó. Isso que tá bem aqui, ó. Pode tirar o valor. O x vai ser 4 menos 2y. E dessa equação aqui, cadê o item A? E dessa equação bem aqui, oh meu Deus. Z igual a menos meio de x menos 4, você vai obter essa daqui. Vamos voltar lá de novo. Resolvendo, você obtém que z é igual a menos y menos 2, tá certo? É só resolver que você obtém isso aqui. Tira o x em função de y e o z em função de y, né? Ou então, no segundo caso, você vai ter que x é igual a 2z mais 8 e o y x é igual a 2z mais 8, né? Multiplica aqui por 2z mais 8. E o y é igual a menos z menos 2. Quando você tira x em função de z e o y em função de z. Ele está dizendo o seguinte, que você pode trabalhar com o y e o z em função de x, ou o x e o z em função de y, ou x e o y em função de z, tá certo? Você trabalha com x e z em função de y, ou x e y em função de z, com uma situação ou com a outra, né? Na expressão 2, também, você pode, da expressão 2, obter as simétricas, não é isso? Tá certo? Das equações reduzidas 4.5.1, y igual a mx mais n e z igual a px mais q, pode-se obter x sobre 1 igual a y menos n sobre m igual a z menos q sobre p. Vamos ver essas equações aqui. 4.5.1, quer dizer, das reduzidas, eu posso obter as simétricas, não é? Basta que eu tire o valor de x da primeira, né? Porque o x seria y sobre 1 sobre my mais n sobre m. E daqui eu tirando o x também, aí eu podia fazer x sobre 1, igualar, né? E tirar essa relação aqui. Olha só, vamos voltar bem aqui
nas reduzidas 4.5.1. Vamos lá. 4.5.1. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. 4.5.1. Olha só. O Y é mx mais n e o z é px mais q. Você tem que o y é mx mais n e o z é px mais q. Então, eu vou ter que y menos n sobre m vai ser x, né? Ou seja, y sobre m menos n sobre m vai ser x. E também o x vai ser z menos q sobre p. Então, isso pode dizer que x, tira o valor de x da primeira, deixa eu explicar de uma forma mais simples, né? Tira o valor de x da primeira, tira o valor de x da segunda, eles são iguais. E aí você vai dizer que x sobre 1 vai ser igual a um primeiro valor, que vai ser igual ao segundo valor, que você obteve ainda há pouco, tá certo? Quer ver? Vamos ver lá embaixo como é que fica, ó. Olha só, fica assim, ó. X sobre 1 igual a y menos n sobre m igual a z menos q sobre p. Na verdade, você tirou o valor de x daqui, ó, de onde está essa mãozinha. Tirou o valor de x daqui. X é igual a x, então o valor que você obtém de x daqui com esse aqui são iguais. Então, você considera x sobre 1 igual a um valor igual a outro valor. Aí tem as equações simétricas, tá certo? Não é? Comparando 4.52 com as equações 4.41, você vai ter que x menos x1 sobre a é igual a y menos y1 sobre b igual a z menos z1 sobre c. Verifica que se as equações reduzidas representam a reta que passa pelo ponto N de coordenadas 0, N e Q. E tem direção do vetor 1, M e P, né? Muito bem. As equações, por exemplo, as equações, essas aqui. Y igual a 2x menos 3 e z igual a menos 4x mais 5. Representam a reta que passa pelo ponto N, de coordenadas 0, menos 3, 5. E tem direção do vetor 1, 2 e menos 4. Observe que o ponto N é obtido fazendo x igual a 0 nas equações reduzidas, né? Então, você tem x igual a 0, né? O y, que é 0, podia até dizer assim, x igual a 0, o y é 2x menos 3 e o z é menos 4x mais 5. Observe que o ponto N é obtido fazendo x igual a 0 nas equações reduzidas. Se x for 0, o y é menos 3. E se o x é 0, o z é 5. Então, você tem esse ponto N de coordenadas 0, menos 3 e 5. Obtive esse ponto a partir de x igual a 0. E o vetor diretor vai ser qual? Vai ser x igual a 1,
2, V é de coordenadas 1, 2 e menos 4, né? Muito bem. 1, 2 e menos 4, tá certo? Aqui, ó. Porque aqui você teria x igual a x, né? Então, seria 1 aqui, ó, tá certo? E a abscissa do ponto aqui seria 0. Muito bem. Essas equações aqui, né? Representam a reta que passa pelo ponto 0, menos 3 e 5. Eu fiz x igual a 0. Porque aqui eu poderia ter uma equação assim, ó. X é igual a x, que também seria escrito x igual a 1x mais 0. Aí teria 1, 2 e menos 4, que seria o vetor diretor. E 0, menos 3 e 5, que é o ponto, né? Um ponto, que ela passa por esse ponto. É um dos que eu localizei. Bem, essas equações, então, representam a reta que passa por esse ponto e tem direção desse vetor aqui. Observe que o ponto N é obtido fazendo x igual a 0 nas equações reduzidas. Se der a x outro valor, x igual a 1, por exemplo, se terá esse ponto 1 menos 1 em 1. E o vetor diretor será NM, que é 1, 2 e menos 4, ou qualquer múltiplo dele. Você poderia fazer simplesmente também assim, nessas três aqui são duas, né, as reduzidas. Você podia acrescer x igual a x, que é 1x mais 0. Aí você teria o ponto e o vetor diretor, né. Vamos ver aqui agora retas paralelas aos planos e aos eixos coordenados, tá certo? Vimos que as equações 4.2, x é igual a x1 mais at, y igual a y1 mais bt, e z igual a z1 mais ct, que são as equações paramétricas, né, da reta, que passa por esse ponto x1, y1, z1, de coordenadas assim, né? E tem como vetor diretor um vetor de coordenadas A, B, C. Ou essas equações aqui, que são as simétricas, né, da mesma reta, representam a reta R, determinada por esse ponto de coordenadas x1, y, z1, e por um vetor diretor V igual a ABC. Até agora, supõe-se que as componentes do vetor são diferentes de zero. Entretanto, uma ou duas dessas componentes podem ser nula. Então, temos dois casos, tá certo? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Primeiro caso. Uma só das componentes de V é nula. Neste caso, o vetor V é ortogonal a um dos eixos coordenados. E, portanto, a reta R é paralela ao plano dos outros eixos. Assim, vejam aí, se A é zero, V, o vetor diretor, tem essas coordenadas, 0, BC, que é ortogonal ao eixo OX, perpendicular ao eixo OX. E a reta vai ser paralela ao eixo YOZ. Vamos ver aqui. As equações, fica assim, ó. Peraí.
As equações da reta ficam x igual a x1, y menos y1 sobre b igual a z menos z1 sobre c, nas quais se verifica que as coordenadas x, y, z de um ponto genérico P da reta R varia somente no plano y e z. Reescrevendo-se x igual a x1 constantes, conservando-se, né? X igual a x1 constante. Isso significa que a reta R se acha num plano paralelo ao plano coordenado y, o, z. Está aqui a reta, ó. A reta está aqui nesse plano, que é um plano paralelo ao eixo y, z, tá certo? Como nessa figura aqui. Se B for zero, o vetor diretor é do tipo A0C, que é ortogonal ao y, ó, perpendicular ao y. O vetor diretor vai ser perpendicular, ortogonal, né, ao eixo OY. E a reta vai ser paralela a x, o, z. Aos que não são nulos, ó, A e C, x e z. Ó. As equações ficam assim, y igual a y1, x menos x1 sobre A igual a z menos z1 sobre C. Das coordenadas de um ponto P genérico, P de coordenadas x, y, z da reta R, variam somente x e z, conservando y igual a y1, constante. A reta R se acha num plano paralelo ao plano x, o, z. Vamos ver aqui na figura, ó. Tá aqui, ó. A reta tá aqui, num plano que é paralelo a x, o, z, tá certo? Se o c for zero, ocorre que o vetor diretor é do tipo A, B e 0, que é ortogonal ao eixo OZ. E, portanto, a reta é paralela ao eixo X, O, Y. As equações da reta vão ficar assim, Z igual a Z1, X menos X1 sobre A igual a Y menos Y1 sobre B. Tá certo? Muito bem. Das coordenadas de um ponto genérico P de coordenadas x, y, z da reta, variam somente x e y, nesse caso aqui, ó, só varia o x e o y, conservando-se z igual a z1, constante. A reta R se acha num plano paralelo ao plano x ou y, tá aqui, ó. A reta tá nesse plano aqui, ó, que é paralelo a x ou y, tá certo? Segundo, duas das componentes de V são nulas. Duas componentes são nulas, tá certo? Vamos ver aqui. Neste caso, o vetor V tem a direção de um dos vetores. I de coordenadas 1, 0, 0, ou J de coordenadas 0, 0, 1, ou K de coordenadas I de coordenadas 1, 0, 0, ou J de coordenadas 0, 1, 0, ou K de coordenadas 0, 0, 1. E, portanto, R é paralela ao eixo que tem como direção I, ou J, ou K. Assim, se A é igual a B, que é 0, o vetor diretor é do tipo 0, 0, C, que é paralela a K. E a reta vai ser paralela ao Z. Eu tenho as equações assim, as equações essa daqui são as equações paramétricas, x igual a x1, y igual a y1 e z igual a z1 mais ct. Costuma-se dizer simplesmente que as equações da reta são x igual a x1, y igual a y1, porque na verdade o z, para cada valor de t, você vai ter um valor de z, ele vai ser qualquer, né? Substituindo-se
submetendo-se, subentendendo-se. Z é variável, né? Z é a variável, porque para cada valor de T você vai ter um Z. Muito bem. Costuma-se dizer simplesmente que as equações da reta são essas, x igual a x1, y igual a y1, e z é qualquer, né? Olha aqui, essa reta aqui, ó. O vetor diretor dela está sendo esse aqui, ó. Vetor diretor dela. Então, ela é uma reta, no caso aqui, A é igual a C, não, nesse caso aqui, a reta aqui, ó, ela tem a direção do vetor K, ó. Tá certo? Ela passa por esse ponto e ela fura esse plano aqui, né? Na verdade, ela é paralelo a... O Z aqui tá sendo qualquer, ó. Né? Se A é igual a C, que é zero, o vetor diretor é desse tipo, ó. O vetor diretor é do tipo 0, B0, que é paralela a J. R é paralela ao eixo OY, que não é essa figura, seria uma outra, né? As equações de R ficam assim, x igual a x1, o Y é qualquer, ó. É Y1 mais BT, e o Z igual a Z1. Quer dizer, o Y é qualquer, porque para cada valor de T, vai ter um valor para Y. E ela fica assim, ó. Ou simplesmente x é igual a x1 e Z igual a Z1, né? E aqui o Y está variando, ó. Tá certo? Ó. X1, Z1, ó. Ela passa aqui, ó. Vamos ver agora se B igual a C, que é zero. B igual a C, que é zero. Então, só tem aqui o A, ó, que não é nulo. Então, ela vai ser paralela ao eixo OX, a reta, ó. E o vetor diretor vai ser paralelo aí, né? Paralelo aí. As equações de R ficam assim, x igual a x1 mais AT, y igual a y1 e z igual a z1, tá certo? Ou simplesmente y é igual a y1 e z igual a z1. Os eixos OX, OY e OZ são retas particulares. Assim, o eixo OX é uma reta que passa pela origem e tem a direção do vetor igual a 1, 0, 0. Logo, suas equações são assim, y igual a 0 e z igual a 0. De forma análoga, as equações do eixo y são x igual a 0, z igual a 0. Só varia o y, né? Ou x é 0 e o y é 0. E as equações do eixo... Não, x é 0 e z é 0, né? E as equações do eixo OZ são x igual a 0 e y igual a 0. Tá certo? Vamos ver aqui esses exemplos, né? Esses problemas resolvidos. Que é determinar as equações da reta que passa por esse ponto e tem a direção desse vetor aqui, V igual a 3i mais 2k. Veja que o vetor diretor, ele é do tipo 3, tem coordenadas 3, 0 e 2, ó. Então, tendo em vista que B é 0, a reta se acha num plano paralelo ao eixo x, z, né? X, O, Z. E suas equações são assim, y igual a 3, x mais 2 sobre 3 igual a z mais 2 sobre 2, né? Segundo, estabelecer as equações da reta que passa por A e B, né? Então,
As componentes do vetor diretor. Vai ser o vetor AB, que é B menos A, né? Que define a direção da reta. 3, 8 e 0, tá certo? Que ele passa por esses pontos aqui, né? O vetor diretor é o vetor AB, tá certo? Muito bem. Então, tendo em vista que o C é 0, a reta se acha num plano paralelo ao plano x ou y. E as suas equações são z é 9, x menos 1 sobre 3 é igual a y sobre 8. Determinar as equações da reta, esse terceiro exercício, que passa por esse ponto 0, 3, menos 2 e tem a direção desse vetor. Olha só. Esse vetor diretor aqui, ele é assim, 2, 0 e 0, né? Só tem o i. As componentes do vetor são essas. Então, como B é 0 e C é 0, a reta é paralela ao eixo x. E suas equações são assim, ó. O y igual a 3 e z igual a menos 2. Tá certo? Vamos agora ver ângulo de duas retas, tá certo? Ângulo de duas retas. Vamos aqui. Sejam as retas R1, que passa pelos pontos A1 de coordenada x1, y, z1, e tem a direção desse vetor de coordenadas A1, B1, C1, que é esse V1, né? E R2, que passa por A2, X2, Y2, e tem a direção do vetor V2 de coordenada 2, B2, C2. Figura 4.7. Vamos ver aqui. 4.7. Vamos ver essa figura 4.7 aqui, vamos procurar ela aqui. Estou aqui em 4.6, né? 4.7, vamos ver essa figura. Olha só, 4.7. Vamos ver aqui, tá aqui. Não é isso. Onde é que eu tô, meu Deus? Deixa eu procurar aqui, que agora eu me perdi, não foi? Peraí. Não vi essa figura, não importa. Mas eu tenho duas retas, uma R1 que passa por A1 e que tem essa direção de V1, e a outra, uma R2 que passa por A2 e tem a direção de V2, tá certo? Então, chama-se ângulo de duas retas R1 e R2 o menor ângulo de um vetor diretor de R1 e um vetor diretor de R2. Logo, sendo θ este ângulo, tem-se que o cosseno de θ vai ser módulo de V1 escalar V2 sobre módulo de V1 módulo de V2, onde θ é um ângulo que está entre 0, incluindo, e π sobre 2. Quer dizer, é o menor deles, né? No caso aqui, chama-se ângulo de duas retas R ao menor ângulo de um vetor diretor de R1 e um vetor diretor de R2. Logo, θ, sendo θ este ângulo, eu tenho que o θ é dado por isso aqui, né? 4.7.1. Vamos ver aqui. Tá aqui. Essa é a reta R1, essa é a reta R2, né? Aqui eu tenho o vetor diretor V2 e aqui eu tenho o vetor diretor V1. Vou trazer para aqui, vou trazer um representante para cá, vai ser esse ângulo aqui, o menor entre eles, né?
tá certo? Ou em coordenadas, vai ser o cosseno de θ, vai ser A1, A2, mais B1, B2, mais C1, C2, que é o módulo do produto escalar, né? Dos vetores, diretores, que é o produto escalar deles. E aqui é o módulo de V1 e o módulo de V2, né? Observação, na figura, o ângulo alfa é simplesmente θ. Na figura, o ângulo alfa é suplementar de θ. E, portanto, cosseno de alfa é menos cosseno de θ. O ângulo alfa é o ângulo formado por menos V1 e V2. Ou V1 e menos V2, né? Porque quando você olha aqui na figura, você vê que o alfa é um suplemento de θ, né? Aqui você está trabalhando com esse V1 aqui e aqui o V2, ó. Tá aqui o θ, ó. V1, V2, né? Calcular o ângulo entre essas retas aí. Por exemplo, tá aqui essa reta, tá aqui a outra reta. Essa reta aqui, quem é o vetor diretor dela? Olha aqui. O vetor diretor dela vai ser quem? Vai ser 1, bem aqui, ó, coeficiente de T. 1, coeficiente de T. E menos 2, ó. E desse aqui vai ser menos 2, 1 e 1, quer ver? Ó, menos 2, 1 e 1, né? Tá aqui os vetores diretores. Aplicando lá naquela fórmula 4.7.1, você vai ter que o cosseno de θ vai ser o módulo de V1 escalar V2 sobre o módulo de V1, módulo de V2. Aí você calcula esse produto escalar, que ele vai dar quanto? 3, né? E calcula o módulo de V1 e o módulo de V2, que dá a raiz de 36, que é 6. Então, vai ser 1 meio. 1 meio, então, o θ é o arco cujo cosseno é 1 meio. O arco cujo cosseno é 1 meio é π sobre 3 radiano, ou simplesmente 60 graus, tá certo? Bem, nós vamos ver agora... Já passei 19h48 para eu parar, ó. Vamos, então... Tô aqui em... Passei muito, né? Vamos parar aqui, tá bom? Que eu já passei do horário, era para ser só 30 minutos, eu botei o dobro quase, ó. Aqui tá terminando, então, às 20h02, ó. Passei demais até, né? Vou fechar.